Continuando nossos estudos sobre a evolução histórica da responsabilidade civil da administração pública e com base nos princípios publicitários, que se evoluiu ali através de uma culpa individual para culpa anônima ou impessoal. A gente vai estudar isso agora. A noção civilista de culpa ficou ultrapassada nesse momento aqui na administração pública, passando-se a falar em culpa do serviço ou falta do serviço. Então, ocorre, na verdade, quando o serviço configura isso daí, na verdade, quando o serviço não funciona, funciona mal ou funciona atrasado. Em outras palavras, o dever de indenizar do Estado decorre da falta do serviço, não já da falta do servidor. Então bastará, na verdade, a falha ou o mau funcionamento do próprio serviço público para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes aos administrados. E a responsabilidade é fundada no fato do serviço e ela foi primeiramente acolhida pelo Conselho de Estado francês para variar. E de acordo com essa nova concepção de culpa anônima, a culpa anônima ou a falta do serviço público, que é o que gera de fato a responsabilidade civil do Estado, não está necessariamente ligada à ideia da falta de algum agente determinado, sendo disponível a prova de que esse funcionário nominalmente especificado tenha incorrido em culpa. Basta, na verdade, que fique constatado um mau agenciador geral, anônimo e pessoal, na defeituosa condução desse serviço público a qual o dano passa a ser imputado. Então a gente não tem mais como, mas assim, a gente deixa de determinar esse agente e passa para algo maior, que é essa própria condução desse serviço, que é assim de responsabilidade do Estado. Tem alguns autores na doutrina que não fazem a distinção entre a culpa anônima e a responsabilidade objetiva, chegando mesmo a afirmar que são a mesma coisa. Entretanto, nesse ponto, com o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que é o pai do Celso Antônio Bandeira de Mello, o maior federalista que já existiu aqui em nossos territórios, ele adverte que a responsabilidade pela falta do serviço, falha do serviço ou culpa do serviço, seja qual for a tradução que se dê à fórmula francesa do fato do serviço, na verdade, não é de modo algum modalidade de responsabilidade objetiva, mas subjetiva, porque baseada na culpa do serviço, diluída na sua organização, assumindo uma feição anônima ou impessoal. Portanto, a responsabilidade com base na culpa, segundo Oswaldo Aranha, e a culpa do próprio Estado, do serviço que lhe incumbe prestar, não individualizável em determinado agente público. Portanto, é insuscetível de que seja atribuída a certo agente, porém, no funcionamento ou no não funcionamento do serviço por sua falta na sua organização propriamente dita. Então, cabe neste caso a vítima comprovar a não prestação desse serviço ou a sua prestação retardada ou a má prestação, a fim de ficar configurada a culpa do serviço e, consequentemente, a responsabilidade do Estado a quem incumbe prestá-lo, Convém ainda a gente registrar que em inúmeros casos, enfim, de responsabilidade por essa falta do serviço, admite-se a presunção de culpa em face de uma extrema dificuldade, às vezes intransponível, de se demonstrar que o serviço operou abaixo dessas expectativas dos padrões devidos, caso em que se transfere para o Estado o ônus de provar que esse serviço funcionou de forma regular e de uma forma regular, correta, normal, enfim, sem o que não conseguirá elidir a prestação e afastar, portanto, a sua responsabilidade. Mas pondera o Celso Antônio Bandeira de Mello que uma das causas que concorre para essa equivocada posição de que a responsabilidade pelo fato do serviço seja responsabilidade objetiva foi a defeituosa tradução da palavra faute, do francês. Correto significado em francês é, na verdade, o de culpa. Todavia, aqui no Brasil, essa tradução errada, isso é curioso, aqui no Brasil, como de resto em alguns outros países, foi inadequadamente traduzida como falta, e falta no sentido de ausência, e não na tradução correta que seria culpa, o que traz ao espírito da ideia de algo objetivo, E agora, avançando mais um pouquinho, e numa última fase dessa evolução,
proclamou-se finalmente a responsabilidade objetiva do Estado. Portanto, hoje a gente vai analisar isso, uma responsabilidade objetiva do Estado, isso é, independentemente de qualquer falta ou culpa do serviço, desenvolvida no nosso terreno do direito público. Quando se chega a essa posição? Chega-se nessa posição com base nos princípios de equidade, da equidade e da igualdade de ônus e encargos sociais. Se a atividade administrativa do Estado é exercida em prol de uma coletividade, se traz benefícios para todos. Justo é também que todos respondam pelos seus ônus a serem custeados pelos impostos. O que não tem sentido e nem amparo jurídico é fazer com que um ou apenas alguns administrados sofram todas as consequências danosas dessa atividade administrativa. Então, em suma, o fundamento da responsabilidade estatal é garantir uma equânime repartição desses ônus provenientes, né, dos próprios atos ou defeitos ou efeitos lesivos, evitando, na verdade, que alguns suportem prejuízos, enquanto outros não. Então, na verdade, o que a gente quer é evitar que alguns suportem prejuízos ocorridos por ocasião ou por causa de atividades desempenhadas no interesse de todos. De consequente, o fundamento da responsabilidade civil objetiva do Estado é o princípio da igualdade, uma noção básica do próprio Estado de Direito. Então, nesta frase, essa frase é indicada pelo Celso Antônio Bandeira de Mello também, descarta-se qualquer indagação em torno da culpa do funcionário, causador do dano, ou mesmo sobre a falta desse serviço ou a culpa anônima da administração. Hoje, o Estado responde porque causou dano ao seu administrado e simplesmente porque é uma relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo particular. Fiz uma pausa aqui para tomar uma água e agora a gente vai entrar, talvez, no tema mais importante da nossa aula de hoje, que é a teoria do risco administrativo. Quando surge a teoria do risco administrativo? Na verdade, ela surge na busca dos juristas ali para fundamentar essa responsabilidade objetiva do Estado e eles se baseiam na nossa teoria do risco, mas a transforma na teoria própria, que é a teoria do risco administrativo. E ela foi imaginada novamente por um francês que foi o Leon Tigui, né? E ela foi desenvolvida por renomados administrativistas e essa teoria pode ser assim formulada de uma forma muito breve. Imaginemos, a administração pública ela gera riscos para os administrados, entendendo-se assim como tal a possibilidade de dano que os membros dessa comunidade, dessa sociedade, podem sofrer em decorrência de uma normal ou anormal atividade desse próprio Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, ou seja, através dessa coletividade, seus ônus devem ser também suportados por todos e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar o ônus da sua atividade independentemente da culpa dos seus agentes. Numa síntese, vamos dizer assim, apertada, a teoria do nosso risco administrativo, ela importa em atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria surge com a expressão concreta do princípio de igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. E é a força democrática de repartir os ônus em encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados diante dessa atividade da própria administração pública. Então, toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida independentemente da culpa do agente público que a causou. O que se tem que se verificar é apenas a relação, portanto, de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. Mas cumpre a gente ressaltar aqui também e registrar que a teoria do risco administrativo não se confunde com a teoria do risco integral. Muito embora alguns autores ali neguem a existência de qualquer distinção entre elas, hoje menos, mas alguns chegam a sustentar
que tudo não passa de uma questão de semântica. O risco administrativo, o risco integral e o acidente administrativo seriam rótulos diferentes para designar coisas iguais. Mas na realidade a gente não tem isso. A realidade é que a distinção se faz necessária para que o Estado não venha a ser responsabilizado naqueles casos em que o dano não decorra de forma direta ou indireta da sua própria atividade administrativa. Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão de nexo causal. Do nexo causal, ou seja, através do fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito, força maior, enfim, os casos que a gente já estudou. E o risco administrativo, repita-se, torna o Estado responsável pelos seus riscos da sua atividade administrativa e não pela atividade de terceiro ou da própria vítima. E nem ainda por fenômenos da natureza estranhos à sua atividade. Por isso que a teoria do risco e não a teoria do risco integral. Não significa, portanto, que a administração deve indenizar sempre e em qualquer causa, né, e esse dano suportado pelo particular. Então, se o Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se não existe relação causa e efeito entre a atividade administrativa e a lesão, ou seja, o nexo causal, não terá aplicação da teoria do risco administrativo e, por via da consequência, por óbvio, o poder público não poderá ser responsabilizado. E nessa altura, a gente coloca uma pergunta para vocês. Se não há responsabilidade sem violação do dever jurídico e o risco, por si só, não configura nenhuma violação, qual seria o dever jurídico da administração cujo descumprimento ensejará o dever de indenizar? E o dever da administração é o dever de segurança, ou seja, a possibilidade ali de uma incolumidade de todos os administrados. E o Estado ele possui o dever de exercer essa atividade administrativa, mesmo quando ela é perigosa ou arriscada, com uma absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está vinculada, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação, obviamente, ensejará o dever de indenizar, independentemente de culpa. Já a teoria do risco integral, só para eu passar aqui para vocês de uma forma breve, é uma modalidade, como a gente já estudou, de uma forma extremada do risco, de uma doutrina do risco, para justificar o dever de indenizar, mesmo nos casos de, vamos supor, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, ou seja, as nossas excludentes do nexo de causalidade. Essa teoria do risco integral ela é aplicada, por exemplo, no caso de acidente de trabalho, em que a indenização é devida mesmo que o acidente tenha decorrido ali da culpa exclusiva da vítima. Então, se fosse a teoria do risco integral em relação à administração pública, ficaria o Estado obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso suportado pelo particular, ainda que não decorrente de sua atividade, posto que estaria impedido de invocar as causas de exclusão do nexo causal, o que, todavia, conduziria ao abuso e uma questão de iniquidade. Então, bastaria para caracterizar ali a responsabilidade e o dever de indenizar da administração pública o simples envolvimento do Estado no evento, não se admitindo qualquer prova visando elidir essa responsabilidade. De qualquer forma, a gente tem que registrar que, para alguns autores, embora eles falem em teoria do risco integral, estão na realidade se referindo àquilo que outros dizem que é a teoria do risco administrativo, como a gente adota. Mas a gente tem que lembrar que, qualquer que seja o rótulo ou qualificação que se dê à teoria que justifica o dever de indenizar do Estado, não poderá ser ele responsabilizado quando não existir relação de causalidade entre a sua atividade administrativa e o dano suportado pelo particular. Beleza? Já voltamos aqui para falar da responsabilidade do Estado no direito brasileiro. Obrigado.